Então, pessoal, boa tarde. Tô voltando aqui para continuar, né? O assunto de ontem, que era autismo, né? Nível 1 de suporte, que é o TEA nível 1, né? E é o que meu filho Lucas, ele tem. Eu tava falando da seletividade alimentar no autismo. Então, o Lucas, ele tem seletividade alimentar e ele não come muitas coisas. Desde pequeno, ele não comia arroz, legumes, carne, né? E hoje em dia ele só não come arroz. As outras coisas ele come. Tem algumas coisas, legumes, que ele não come também não. Mas quando ele era uns 3, 4, 5 anos, ele tinha dificuldade. O biscoito era só no leite, no café com leite, molhado. E era muito difícil. Aí eu procurei médicos para poder estar, né, me ajudando, mas nenhum deles conseguiu identificar. Foi passando o tempo, né? E na época os médicos eles não eram inteirados sobre o assunto sobre o autismo, principalmente o nível 1, que é o difícil de diagnosticar, né? Porque são muito sutis né, os desafios, né? Os problemas são muito sutis, não dá para perceber. E como o Lucas sempre foi muito comunicativo, falava bem, era muito inteligente na escola, então era difícil para identificar, né? Então, pais aí que tem uma criança, não tô falando que porque tem seletividade alimentar que tem autismo, mas para ficar de olho, né, para perceber, né? Mas não é ir correndo procurar diagnóstico achando que é autismo não, porque tem gente que tem seletividade alimentar e não é autismo, pode ser outra coisa, né? Mas aí eu fui me virando, fui fazendo modificações na alimentação, fui conversando e aí ele foi conseguindo alimentar melhor, né? Mas hoje, gente, hoje os médicos, né, os professores estão inteirando muito no assunto do autismo, porque tem muita criança, muita adulta, adolescente com autismo leve que não dá pra perceber e sem diagnóstico, né? Então, hoje que os médicos estão mais inteirados do assunto. Então, eu fui correndo atrás, né? O Lucas foi piorando, porque se não tem tratamento vai piorando, né? Vai ficando pior algumas coisas, principalmente o emocional. Então, eu fui procurando médico aqui, médico ali. E aí, até que eu comecei a fazer pedagogia, estudei. Aí me interessei sobre o assunto, sobre o autismo. E aí que eu fui identificando muitas coisas nele. E eu estudei o autismo, estudei sobre o transtorno do espectro autismo, TDAH, e fui estudando, pesquisando, e aí eu fui percebendo muitas coisas no Lucas, que era sutis para todo mundo, para os médicos, para a sociedade, e eu como mãe fui perceber. E aí eu fiz, né, a pedagogia, fiz a neuropsicopedagogia também, que eu gostei muito sobre o assunto, e aí eu procurei um médico. Procurei um médico e fui falando, né? E aí ele fez uns testes comigo, ele fez algumas perguntas desde quando eu estava grávida do Lucas até os dias de hoje. E aí eu fui falando para ele, né? Os prejuízos, né? Que ele tinha, né? E ele foi perguntando como é que ele era na adolescência, na fase da infância, quando ele era criança, na fase da infância e chegando na adolescência. Aí eu fui falando para ele, né, sobre algumas características, alguns desafios do Lucas, e aí ele deu o diagnóstico. Ele deu o diagnóstico de autismo e altas habilidades e superdotação, por causa dele ter muita facilidade na leitura e também tinha muita... assim, a memória dele era muito boa, era uma memória fotográfica, né? E a mente dele funcionava como um computador. Então, é muita coisa, né, gente? Se eu for falar aqui. Mas é isso, gente. Então, o autismo nível 1, TEA nível 1, ele é difícil de ser identificado por isso.
porque os desafios, os problemas que a criança enfrenta são muito sutis, assim, para as pessoas de fora, mas em casa a gente sabe, né, que o Lucas não dormia direito, ele tinha dificuldade para dormir, para socializar, entendeu? E gostava às vezes de brincar sozinho, de ficar sozinho, às vezes ele estava muito irritado, entendeu? E aí foi bom quando, né, com 15 anos ele recebeu o diagnóstico que aí a gente pode estar tratando melhor, né? Sabe que a gente pode estar fazendo e conversando com ele, dialogando. E é isso, gente. Então, se você assim, tem uma criança, um aluno que você percebe alguma coisa, os professores hoje, os pedagogos estão percebendo muito, mais até que os profissionais da área da saúde. Se tiver algum aluno, alguma criança assim que você perceber, filho, sobrinho, aí vocês podem estar investigando. É melhor investigar, estudar, pesquisar do que chegar pro médico e falar, acho que o meu sobrinho ou meu aluno ou meu filho tem autismo. Não, porque tem muitas coisas que parecem ser autismo e pode ser TDAH. Igual o hiperfoco, né? O Lucas tinha hiperfoco quando ele era criança, com marcas de carro, de propaganda, igual eu falei. E aí teve uma fase que ele tinha hiperfoco com ônibus. Aqui em casa vivia cheio de papel, de ônibus que ele desenhava, carro, ônibus, mas era mais ônibus. E ele tinha hiperfoco. Ele